Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco, hoje e sempre. O tema do nosso devocional é Consagrando tudo ao Senhor. Muitas pessoas perguntam ao longo da vida sobre qual é o segredo do sucesso. Muitos conselhos sobre perseverança, resiliência, estudo, preparo, rede de contatos e esforço surgem para responder a esta pergunta. Porém, há uma referência bíblica que nos fala sobre o sucesso. Mas um sucesso muito diferente do padrão que o ser humano estabeleceu para si. Vejamos o que nos diz essa mensagem que está em Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar é direcionar algo ou alguém para um fim. Este versículo nos fala que, se direcionarmos nossas ações, pensamentos e planos buscando agradar a Deus, os resultados serão positivos. Talvez nem tudo ocorra como planejamos, mas o que foi planejado e executado de acordo com os planos de Deus, isto sim terá sucesso. Este provérbio nos ensina sobre confiança nos planos e cuidados de Deus. É um convite para entregarmos tudo o que temos nas mãos do Senhor, a fim de termos a paz que provém dele e sucesso no padrão de Deus nas diversas áreas de nossa vida. O sucesso a que se refere a palavra não é o sucesso que os homens enxergam, mas sim o estado de vitória onde Deus garante tranquilidade, segurança e a provisão suficiente. Quando consagramos algo, significa que estamos dedicando, entregando, oferecendo com foco, com um objetivo. O versículo lido incentiva que essa entrega seja feita a Deus. E muitas vezes essa entrega é um processo de ajuste que é difícil e doloroso para nos encaixarmos nas medidas certas da porta que Jesus apresenta, que é estreita. Aquele que não se ajusta passa facilmente pela porta larga, mas esta não é a porta que Deus nos oferece. Quando pensamos no que o Senhor quer para nós, buscando na palavra e em oração, fica muito mais claro o que devemos planejar e executar. As iniciativas que surgem no coração humano tendem a falhar, porque Deus permite que falhem, e um dos motivos provavelmente é para que vejamos a necessidade de sermos totalmente dependentes dele. Mas as iniciativas que tomamos quando observamos o coração de Deus têm sucesso, se o planejar e agir estiverem alinhados com o que é bom e agradável diante dos olhos do Senhor. Quando verdadeiramente sonhamos os sonhos de Deus, o Espírito Santo nos orienta e guia, nos dizendo o que fazer, quando fazer, como e com quem fazer. O termo bem-sucedido significa alcançar o objetivo. Enquanto muitas vezes não sabemos o que fazer diante de diversas situações, Deus sempre tem um plano com uma motivação, um meio e objetivos muito bem definidos, mesmo que isso não seja revelado. Vejamos alguns versículos que falam sobre isso. Jeremias 29, versículo 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Em Romanos 11:33 temos: Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Deus deixa muito claro que sua capacidade de planejar e criar projetos é muito maior que a nossa. Abandonar os planos de Deus ou não ter paciência para esperar Ele dizer o que fazer é simplesmente uma expressão de rebeldia e idolatria. Pois, assim como Satanás, o homem natural tende a achar que sempre sabe o melhor caminho e a melhor forma de fazer as coisas. Tudo isso tem origem na insatisfação gerada pelo pecado e na iniquidade do homem. O homem que se acha inteligente demais tende a jogar todas as suas fichas confiando na sua capacidade, esperando apenas que Deus aprove o seu agir. Vejamos o que nos diz Isaías 55, versículos 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando não consagramos nossa vida completamente a Deus, consequentemente não conseguimos planejar de forma que o satisfaça.
Portanto, ele não realiza estes planos que muitas vezes são contrários aos dele. Nem tudo que pensamos ser bom para nós, Deus permite que aconteça, porque ele sabe melhor que nós o que realmente é bom, pois seu discernimento é perfeito. Deus nos incentiva a criar planos, mas precisamos conciliar essa ideia com a obediência que devemos a ele. Provérbios 19:21 nos diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Este versículo deixa claro que, por mais que façamos planos e os coloquemos em ação, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Não adianta consagrar as áreas de nossa vida a outra direção que seja diferente da que Deus nos mostra. Se o que fizermos estiver contra sua lei, suas regras, podemos simplesmente ter esses planos que criamos em vão destruídos. Jesus nos convida a andarmos junto a Ele, mas se estivermos no meio do caminho, tentando atrapalhar o andar dos seus propósitos, muito provavelmente seremos lançados para fora da estrada. Vale lembrar que o sucesso em alguma área não significa necessariamente que estamos consagrando algo a Deus ou que estamos o agradando com nossas atitudes. A palavra é muito clara quando fala da possibilidade dos que estão no caminho errado acreditarem estar fazendo as coisas certas por terem alguns frutos. Porém, eles ignoram o fato de que são frutos que não permanecem. Também pode acontecer muitas vezes que, por exemplo, quando pessoas se arrependem e verdadeiramente consagram sua vida a Jesus, algumas coisas mudam e o que essa pessoa normalmente fazia com sucesso não funciona mais. Aprendemos aqui que certas coisas já não dão mais certo quando estamos no caminho certo. Quando estamos no caminho de Deus, não há espaço para o sucesso que muitas vezes era Satanás que proporcionava. Tudo que é consagrado a Deus tem sucesso, mas nem tudo o que tem sucesso foi consagrado a Deus. E como podemos saber se estamos consagrando algo a Deus? Estando em constante busca e atenção, com zelo pelas coisas do Senhor. Esta busca se dá pela palavra, pela oração, obediência e orientação dos que foram designados para serem nossos guias nessa caminhada. É necessário ter fé para crer que os sinais de Deus, sejam positivos ou negativos, para as nossas questões, ainda existem e sempre existirão. Para exemplificar, consagrar tudo a Deus é confiar na sua voz, em meio a tantas vozes, sejam as vozes do mundo ou do nosso coração. É dar o passo exatamente em direção ao ponto que Ele ilumina, mesmo que seja apenas um, confiando que Ele iluminará o próximo ponto após avançarmos. Consagrar tudo a Deus é esperar o comando ou conselho. Consagrar tudo a Deus é ter uma vida de devoção, obediência e humildade, em meio ao mundo que nos fala que devemos ser autossuficientes e que não podemos baixar a cabeça para ninguém. Consagrar tudo a Deus é reconhecermos a autoridade que está sobre nós e confiar que esta autoridade, que provém de Deus, é um canal de bênçãos e direcionamentos dados pelo próprio Deus. Consagrar tudo a Deus é se despir do velho homem, colocar vestes limpas e escutar quem nunca paramos para escutar antes da mudança. Consagrar tudo a Deus é olhar para trás, em meio a dificuldades, e se tranquilizar porque foi tudo feito com o aval de Deus, sabendo que há lá na frente uma porta que Ele abrirá. Consagrar tudo a Deus é dar a túnica e a capa, é caminhar a segunda milha, é mostrar a outra face. Consagrar tudo a Deus é se oferecer como um sacrifício vivo em suas mãos. Sobre o sucesso, a visão do homem, turva pelo pecado, dificulta o seu entendimento sobre o que ele é. O sucesso para o homem é o aplauso, enquanto o sucesso para Deus é, muitas vezes, o silêncio. O sucesso para o homem é ter o rosto estampado nos outdoors ou redes sociais, enquanto o sucesso para Deus é, muitas vezes, o anonimato. O sucesso para o homem pode ser ter muitos carros, roupas, bens, uma mesa farta, enquanto o sucesso para Deus pode ser ter pouco, mas com o coração cheio do Espírito Santo. O sucesso do homem envolve ter muitos amigos, enquanto o sucesso, aos olhos de Deus, é uma pessoa ter talvez apenas um amigo, mas que este amigo seja o próprio Deus. O sucesso do homem pode ser sobrepujar os inimigos, humilhá-los ou destruí-los, enquanto o sucesso para Deus pode ser amar e converter essas pessoas, levando-as ao caminho correto. O sucesso para o homem envolve quantidades.
O de Deus envolve principalmente qualidade. O sucesso para o homem é compor canções que alcancem milhões e traga fama, enquanto o compositor de sucesso para Deus é aquele que escreveu uma música que alcançou e tocou apenas uma pessoa, mas uma pessoa que estava esperando uma mensagem endereçada apenas para ela, uma mensagem inspirada pelo próprio Deus. Sucesso para o homem é ter seu nome estampado nas capas de livros vendidos aos milhares, enquanto que o sucesso vindo de Deus é o homem ter o seu nome escrito apenas uma vez, mas em meio a tantos outros, mas escrito no livro da vida. Para finalizar, sucesso vindo de Deus não é conquistar o mundo, mas manter preservada, intacta e limpa a alma. Oremos assim então. Senhor Deus Pai, primeiramente pedimos perdão por todas as vezes que não consagramos as áreas de nossa vida a Ti, tentando segurar o que precisava ser entregue. Meu Deus, perdoa a nossa pequena fé que nos fez, por muitas vezes, não confiar em uma saída dada por Ti, em meio a tantos desafios. Que tenhamos o discernimento de obedecer sem questionar, confiando na direção que Tu tens, Pai. Que nossos corações sejam esvaziados de toda a idolatria e rebeldia que enfrenta todo tipo de autoridade diante de nós. Que venha o Teu sucesso e não o que nossos desejos humanos dizem o que é sucesso. Senhor Deus, pedimos que a nossa vida seja usada em Suas mãos como vasos de honra, não como vasos de desonra. Que sejamos vasos usados para propósitos especiais e não os vasos usados para destruição. Que aprendamos a ter uma vida consagrada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. É assim que oramos. Amém.